Bom dia, quarto ano, tudo bem? Graças a Deus, todo mundo bem, todo mundo na paz, não é isso? Olha só, 8 de maio de 2020, sexta-feira, não é isso? Exatamente. Gente, olha só, tia, gostaria que vocês abrissem os livros de vocês na página 26, tá bom? Todo mundo com o livrinho aberto aí na página 26, para a gente ver um pouquinho sobre estrangeiros na colônia, tá bom? Os primeiros anos de colonização portuguesa na América foram marcados por conflitos entre portugueses e europeus. Podemos observar aí a bandeira maior, a bandeira de Portugal, certo? Com a setinha aí, essas outras três bandeiras, começando na ordem de cima para baixo. A primeira bandeira, a bandeira da Holanda. A segunda bandeira, que é a bandeira do meio, é a bandeira da Espanha. E a terceira, que é a última, a bandeira da França. Só que esses conflitos entre portugueses e europeus foram marcados principalmente entre franceses e holandeses. Tá bom, gente? Certo? Mais adiante, nós vimos sobre o Tratado de Tordesilhas. O que foi esse Tratado de Tordesilhas? Alguém lembra? Tá bom, vamos lá. Foi um acordo, né, assinado entre Portugal e Espanha, portugueses e espanhóis, na presença do Papa Alexandre VI, certo? Nesse acordo estabelecia o seguinte, que eles iam dividir as novas terras descobertas. Não é isso? Porque estava tendo muito problema e aí eles acharam melhor assinar um acordo, porque ao eles assinarem esse acordo, eles iam estar estabelecendo paz, não é? Entre si. E aí nós já vimos isso mais adiante. Nós vamos ver aqui, ó. Sim, gente, essa linha, né, que a gente observa na imagem aí, trata-se de uma linha imaginária, tá? Na época eles mediam com léguas, certo? Então, assim, a gente não consegue ver, se for olhar lá no mar, essa linha aí, nas terras, não vai ter, não vai existir, nunca existiu. Eram linhas imaginárias, tá bom? Os franceses na América do Sul. Os franceses tinham uma boa relação com os índios tamoios e também com os tupinambás, que ocupavam ali aquela região, certo? Quem lembra dos tamoios? Confederação dos Tamoios, os indígenas. Lembram? Pois bem, aí a Confederação dos Tamoios se juntou aos franceses, como a gente pode observar aí. Os franceses uniram-se a diversas populações indígenas, certo? Em busca de quê? Eles resistiam à escravidão, né? De Portugal. Olha só, na região sudeste nós tínhamos, né? Os índios tupis, goitacás e amorés. E essa confederação dos tamoios, esses índios se unirem junto aos franceses, era dizer não à escravidão, certo? Eles não queriam a escravidão portuguesa sobre eles, tá? Mas após mais de uma década de conflitos, ou seja, mais de 10 anos de lutas, né? De muitas mortes, os portugueses venceram os franceses, que por sua vez foram expulsos das terras brasileiras, acabando assim com a França Antártica, e os seus aliados, que eram os tamoios, foram dizimados, acabados. Exatamente, tá? Olha só, os franceses organizaram uma nova expedição com o objetivo de ocupar um trecho da colônia portuguesa na América. A França é equinocial, é quando surge aí. Vocês podem olhar isso aí na página 29 de vocês, tá bem? Mais uma vez ocorreram diversos combates. E aí, entre França e Espanha. Tá bom, gente? E aí a gente chega nos holandeses no Brasil. Nós já vimos, né, um pouquinho aí da nossa introdução. E agora o que é que a gente vai falar um pouquinho sobre os holandeses aqui no Brasil, tá bom? Quando vocês olham essa imagem da cana-de-açúcar, o que é que vocês imaginam?
Exatamente. No início da colonização portuguesa aqui no Brasil, a economia mais praticada, né, a atividade econômica mais praticada era a plantação da cana-de-açúcar para a produção do açúcar, certo? E as capitanias que mais produziam o açúcar eram as capitanias de Bahia e Pernambuco, certo? Parte do sucesso da produção do açúcar que ocorria pela ação dos ricos holandeses. Como assim? Eles emprestavam dinheiro aos portugueses e, em troca, os portugueses iam vender e iam comercializar o açúcar na Europa. Certo, gente? Uma troca bem justa, não é isso? E aí, a gente pode observar aí a bandeira de Portugal e Holanda, certo, gente? Quando eles faziam aí essa troca, tá bom? Em 1924, os holandeses ocuparam a capitania da Bahia. Exatamente, a capitania da Bahia. Agora, conquistando rapidamente a cidade de Salvador. Linda essa imagem, né? Exatamente. Estão vendo aí os holandeses chegando, né? Na Baía de Todos os Santos, né? E parte deles ocuparam, certo, gente? Mais adiante, nós vamos ver na próxima aula que teve um fim da ocupação holandesa, tá bem? Mas isso aí a gente só vai ver na próxima aula. Vamos ficar com gostinho de quero mais. Olha só, na atividade de vocês da página 32, no primeiro quesito, vocês vão marcar a alternativa correta na letra A, alternativa correta na letra B, alternativa correta na letra C. O segundo, vocês vão responder, certo? Qual foi a cidade que foi invadida pelos holandeses em 1624? No terceiro, vocês vão responder com as suas palavras. E o quarto quesito também. Tá bom, gente? Boa atividade para vocês. Qualquer dúvida, manda pra tia, tá bom? Beijo, tchau, tchau.